Se você quer algo que ainda não tem, precisa criar um espaço para isso. Se isso está na sua própria mente, você precisa abrir mão de alguma coisa. Então, do que queremos abrir mão? Queremos abrir mão da imagem que temos para construir a que vamos criar. Agora, vou ser honesto com você. Quando comecei a fazer isso, eu testei só para ver, pensei, será que isso realmente funciona? E descobri que realmente funcionou. Então eu fui com tudo. Comece escrevendo a imagem que você quer manter. Vou te contar como eu fiz isso. Peguei várias pessoas que eu realmente admirava. Peguei algumas das qualidades que eu realmente admirava nelas e as escrevi. Eu não seria como eles, mas desenvolveria algumas dessas qualidades ou hábitos. E eu li um livro, How Showmanship Sells, escrito por Elmer Lederman e Elmer G., homem das letras. Ele era um dos homens mais bem vestidos da América. Ele tinha 30 ternos. Eu tive uma. Foi quando comecei e era um terno de tweed pesado. E comecei a vender na área de limpeza naquela época. E era um verão quente. Esse terno arranharia minhas pernas. O tecido era tão grosso, decidi que, se algum dia conseguisse um novo, eu mandaria limpá-lo e queimá-lo. E então pensei, 30 ternos. Naquela época, havia um cara na televisão, Arthur Godfrey. Ele era muito conhecido na televisão. E ele tinha um talk show de manhã. E ele trazia convidados para o talk show. Ele tinha um apresentador que se levantava e fazia comerciais para ele. O nome dele era Tony Marvin. Alto, moreno, um cara bonito. E ele fazia os comerciais. Bem, uma vez eles estavam fazendo o programa no Sheraton Ford, em Miami. E Arthur Godfrey estava com uma camisa havaiana e ele trazia cantores, todas as grandes personalidades. E Tony se levantou para fazer um comercial no intervalo. E Tony estava vestido, quero dizer, parecia que tinha saído da revista Vogue. E ele disse, Tony, quantos ternos você tem? Tony diz, cerca de 60. E eu pensei, 60 ternos? 30 ternos. Eu tive uma. Decidi que teria 30 ternos. Havia uma loja de sapatos em Toronto, a Deck Shoes. Eles tinham sapatos muito bons. Quer dizer, você paga muito dinheiro por sapatos. Eu vi um par de sapatos na vitrine. Decidi que iria pegá-los. Bem, hoje meus sapatos são feitos na Itália. Eles são feitos para mim. Sapatos Artioli. Artioli é um dos melhores fabricantes de calçados do mundo. Fui lá, olhei os sapatos deles e encomendei os sapatos. Ele mediu meus pés. Eu mando fazer sapatos para mim. Na verdade, tenho algumas caixas em casa que eu nem sequer tirei os sapatos da caixa ainda. Eu tenho, não sei, devo ter uns 60 ternos. Eu construí uma imagem de mim mesmo sendo como essa pessoa por fazer isso, aquela pessoa por fazer aquilo. Quando eu estava crescendo, era um jovem, era durante a Segunda Guerra Mundial. Não havia homens por perto, nem pais. Mas um garoto tinha pai, o pai do Donnie Miller não estava bem, então não pôde ir para a guerra. O pai do Donnie teve um ataque cardíaco ou algo assim. Acho que foi um ataque cardíaco. E por isso nunca íamos na casa dele, porque o pai dele queria tudo em silêncio. Eles iam na nossa casa, mas não na casa do Donnie. Eu ficava observando o pai do Donnie andando para cima e para baixo na rua. Você via ele indo lá para o final da rua. Depois você via ele voltando. Ele estava sempre bem vestido e tinha o andar mais calmo. Não havia pressa, era só um caminhar muito tranquilo.
Eu me imagino andando como ele. Você dificilmente vai me ver apressado em algum lugar. Não há necessidade disso. Você pode ser calmo. Então, quando construí minha autoimagem, construí em torno de certas coisas. Ray Stanford sempre tinha dinheiro. Eu te disse antes, ainda não sei como entrar nesse negócio. Eu sempre tenho um pouco de dinheiro, sempre. Agora, quase nunca uso porque realmente não pago por muita coisa. Eu peço para alguém da empresa encomendar o que eu quiser. Mas veja, eu nunca tive dinheiro. Ray sempre andava com um maço de dinheiro. Ele sempre tinha um maço assim no bolso o tempo todo. Agora, há cerca de $3.000 aqui. Isto não é um barco, tem $3.000 aqui. Vê? Bem, eu só ganhava $4.000 por ano naquela época. $3.000 americanos seria muito dinheiro. Mas todo mundo tem pequenas peculiaridades diferentes. Gosto de carregar dinheiro. E provavelmente é porque eu nunca tive nenhuma. E agora tenho algum dinheiro. Eu quero carregá-lo. Mas veja, comecei a fazer isso antes mesmo de ter dinheiro. E eu pegava e colocava dinheiro falso em um rolo, mas deixava a nota verdadeira por fora. Era a espessura daquilo. Minha mente não sabia a diferença. Eu sabia intelectualmente a diferença. E logo depois nem prestava mais atenção nisso. Era a sensação daquilo. Eu fazia coisas diferentes. Eu observava pessoas diferentes. Eu via como essa pessoa fazia uma coisa e outra pessoa fazia outra. Eu lia muito, então li muitos livros de autoajuda excelentes. E eu literalmente fazia o que alguns desses livros sugeriam. Não era só de vez em quando, eu realmente fazia. Eu seguia uma regra à risca. Você raramente vai me ver sem um terno. Isso faz parte do paradigma, é parte do paradigma. Não me importo com o que os outros fazem, como se vestem. Eu sempre vou estar bem vestido. Eu decidi mentalmente uma vez que eu seria pelo menos, se não o mais bem vestido, um dos mais bem vestidos da sala. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque estava mudando a forma como eu me via. Como eu me via. Eu nunca tinha ido à escola. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha empregos ruins. E hoje, junto com Sandy Gallagher, eu tenho uma empresa que atua no mundo todo. Você talvez já conheça a história do Bob Proctor, de pobre a rico. Esse era um cara que não ia a lugar nenhum até tomar uma decisão que transformou completamente sua vida. A mudança foi tão enorme, tão rápida, tão radical e insana que ele dedicou toda a sua vida a ensinar milhões de pessoas a fazerem o mesmo. Por 60 anos, Bob Proctor tem sonhado com objetivos gigantescos, que a princípio, até para ele, pareciam inalcançáveis em uma galáxia muito, muito distante. Mas ele sempre achou um jeito de navegar até esses pontos de luz cintilante, expulsando a escuridão de sua vida. Como ele sempre encontrou o seu caminho. Não estou falando de sua mudança de paradigma de forma geral, ensinada na frente da sala. Quero dizer, como ele encontrou o seu caminho, vencendo velhos hábitos, distanciando-se de sua antiga vida. Momentos de frustração, momentos de nova direção, alcançando metas, exaltação e o que ele fez em seguida. Passos de prática, tropeços e sentidos confusos. Questionando, analisando, mudando de rumo. Momentos ruins, momentos de fracasso e aqueles em que nem consigo continuar. Por quê?
que até mesmo um mestre Jedi pode ter um dia ruim. Você nunca se perguntou como Bob se tornou o Bob? Imagine só o que as lições pessoais dele podem fazer pela pessoa que você está se tornando. Apresentando a primeira Masterclass de todos os tempos com Bob Proctor. Estude pessoalmente com Bob a partir do seu livro Você Nasceu Rico. Converse com ele, faça as perguntas que mais te inquietam, elimine as confusões, conquiste os dias ruins, pense como um mestre e vá em frente. A velocidade da sua vida está a apenas uma decisão de distância. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Colocamos muitas informações valiosas aqui e isso faz com que tudo na sua vida melhore. Se quiser que avisemos sempre que colocarmos um novo vídeo no ar, clique em inscrever-se e ative as notificações. Confira todos os nossos vídeos e avisaremos quando publicarmos um novo.